Olá, amantes da leitura, meu nome é Jéssica, esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje estamos aqui com mais um vlog que vai começar a ser algo um pouquinho corriqueiro no canal, porque tô gostando dessa vibe de vlogs, então vamos fazer aí um vlogzinho falando um pouquinho sobre como eu comecei a escrever e por que eu comecei a escrever. E vamos ver aí o que sai, meio sem roteiro mesmo, e vamos ver o que sai aqui, o que eu vou falar aí pra vocês saberem um pouquinho de como eu comecei a escrever. Bom, eu comecei a escrever quando eu tinha lá por volta de 11, 12 anos. Um pouquinho depois que eu comecei a ler os meus primeiros livros, eu li o meu primeiro livro entre 9 e 10 anos mais ou menos, que eu estava indo muito mal na escola e minha mãe me colocou para fazer caderno de caligrafia, redação e ler vários livros para eu me aperfeiçoar aí na escrita e escrever melhor e errar menos, enfim. E ajudou muito e até hoje eu amo ler e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E enquanto eu lia aqueles livros, enfim, eu ficava pensando que será que eu podia fazer alguma coisa igual? Que eu podia criar os meus próprios mundos, enfim, várias coisas que eu pensava ali, eu ainda era muito novinha, muito bobinha. Mas mesmo assim eu comecei a escrever minhas primeiras histórias, ali uns rabiscos, uns esboços, umas fanfics aí talvez, né? Mas tudo bem, é um primeiro começo e todo mundo precisa começar de algum lugar. Peraí, ai Jesus. Enquanto eu, enfim, escrevia nesse primeiro momento, era só isso que eu fazia mesmo, essas fanfics e, enfim, essas historinhas bobinhas e com finais bem previsíveis e historinhas curtas, mas era o que me divertia. Mas passando ali o tempo, né, à medida que o tempo ia passando, as minhas histórias meio que foram se desenvolvendo e elas meio que foram englobando ali todos os meus medos e, enfim, as coisas que eu tava passando e acabaram sendo ali como uma coisa que me ajudou muito na época da minha adolescência, porque que adolescente não tem medos, não tem dúvidas, não tem traumas, enfim, todas essas coisas confusas aí da adolescência, e a escrita me ajudou bastante nessa fase. Aí tem gente que escreve poema, tem gente que faz rima, enfim. Eu escrevia e aí ali era o meu momento, que eu ficava ali meia hora, 40 minutos ali escrevendo, que eu tinha que revezar o computador com meus irmãos, mas enfim, era o tempo que eu tinha ali para escrever. Muitas vezes eu escrevia à mão e às vezes passava no computador. Algumas vezes era só a mão mesmo e ficava à mão, enfim. Mas era uma coisa que eu gostava de fazer muito e que eu me identificava bastante. O tempo foi passando e aquilo era só um hobby na minha vida, mas eu queria que aquilo virasse profissional de alguma forma. E um dos primeiros passos que eu dei para me profissionalizar, se é que eu posso dizer assim, foi fazer a minha faculdade de letras, que foi um passo muito grande, que me ajudou muito a melhorar minha escrita, a melhorar o meu senso crítico e a crescer de uma forma assim que eu não tenho nem palavras. Então, esse primeiro passo da minha faculdade foi um processo que me ajudou bastante a me amadurecer aí nas minhas histórias e no que eu escrevia e no meu pensamento crítico e a forma como eu escrevia, a forma como eu enxergava os personagens de uma forma geral. Eu fui me aperfeiçoando, publiquei o meu primeiro livro, foi um fracasso, quebrei a cara, me dei mal, enfim. Publiquei por uma outra editora, também não foi exatamente o que eu esperava, e estamos aí no caminho, utilizando a plataforma Wattpad, que é uma plataforma muito interessante, que me ajudou a conhecer pessoas novas, a conhecer pessoas maravilhosas, e a escrita de uma forma geral tem me proporcionado coisas maravilhosas. Nem sempre é um sonho, na verdade, na maior parte das vezes a gente passa muita raiva aí nesse meio com, enfim, N, X, Y, Z problemas, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu não me vejo não fazendo e eu não me vejo desistindo. Talvez eu não me torne aí uma autora super, hiper, mega, ultra power famosa,
mas é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu pretendo continuar fazendo aí por um bom tempo, porque a escrita e os livros me trouxeram pessoas maravilhosas. A escrita me trouxe o pessoal do blog que eu participo, que são amigos, pessoas que eu gosto bastante. A escrita também me trouxe amigos que eu não tenho nem palavras aí para dizer o quanto eu gosto dessas pessoas e quanto elas são maravilhosas e quanto elas fazem hoje parte do meu dia a dia. Enfim, como a minha relação com os livros e com a escrita e com esse mundo, ele me mudou e me moldou e me tornou de uma forma bem assim, o que eu sou hoje. Então, eu comecei a escrever como um hobby, e isso foi se tornando cada vez mais intenso e mais profissional na minha vida. E esse ano vamos ver se eu consigo ir para a Amazon e se eu consigo aí ganhar alguma coisa em cima dos meus livros, que até agora eu não ganhei nada que fosse substancialmente, nada que fosse monetário, né? Mas a escrita me trouxe coisas maravilhosas, inclusive o canal, inclusive o meu IG literário, o blog, amigos, pessoas maravilhosas, aprendizados fantásticos que eu não teria se eu não tivesse aí dado a cara a tapa e tentado arriscar. Então é isso, galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um videozinho curtinho aí, essa semana não tá muito fácil, mas mais um videozinho curtinho aí, falando um pouquinho de como eu comecei a escrever e porque eu comecei a escrever. Espero que vocês gostem. Comentem aí a história de vocês com a escrita, se vocês quiserem. Comentem aí o que vocês acharam da minha história. Se inscrevam no canal, deixem um like, me acompanhem nas redes sociais para mais vídeos como esse. Estou postando vídeos exclusivos lá no Instagram, galera. Me acompanha por lá porque eu coloco umas coisas diferentezinhas, umas coisas aqui que não dá pra colocar no YouTube de vez em quando. Me sigam por lá que eu estou sempre com novidades. Então é isso, galerinha. Muito obrigada. Tchau!